Tássia, que prazer receber você aqui. Quero dar as boas-vindas às pessoas que estão nos assistindo agora nesse podcast, o nosso Mastercast, direto de Portugal. Que honra receber você aqui. A honra é toda minha, Ana. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Vamos começar. Tássia, se apresenta um pouquinho para a gente. O que é que a Tássia vem hoje trazer para a gente nesse dia? Quem é a Tássia? O que é que a Tássia está fazendo de diferente hoje na vida de tantas mulheres? Bom, a Tássia Gonçalves de Paula. Eu tenho 35 anos e eu moro em Portugal com o meu marido. A Tássia hoje é uma líder na frente de um projeto de mulheres que se chama MEDES, Mulher Arquiteta de Si. Nas MEDES, nós trabalhamos a reconstrução da nossa essência. E é basicamente a história da minha vida. Eu tive que me reconstruir muitas vezes, Ana. Então, eu transformei isso em uma forma de ser. E eu amo ajudar outras pessoas a passar por esse processo. O que eu percebi no decorrer da vida é que a maioria das mulheres não sabe quem é, ela se perde no caminho. E em determinado momento, ela precisa aprender quem ela precisa se reconstruir. Então, essa é a Tássia, e é isso que eu faço hoje. Eu lidero um grupo de mulheres maravilhoso, que nós estamos todos os dias reunidas, de segunda a sexta-feira. E eu conheço esse grupo, né? Eu participo sempre que posso dessas reuniões e vejo o seu transbordo assim maravilhoso. E é muito bom ver, ouvir, né, das pessoas ou ler lá o depoimento de tantas pessoas que tiveram sua vida transformada e que depois que começaram a andar com a Tássia, começaram a ter uma outra percepção da vida. E uma das coisas que eu percebo muito, Tássia, hoje nas mulheres, é essa questão delas não saberem quem são. A questão da identidade. Fala um pouquinho disso pra gente. Na verdade, a mulher ela passa a vida inteira para agradar as outras pessoas. Então, quando nós somos pequenininhas, nós crescemos para agradar papai e mamãe, para agradar tio e titia. Já reparou naquela criança que não quer dar um beijo na titia? E aí vem a mamãe e fala assim: beija ela, se você não beijar ela, ela vai ficar triste. Desde aquela época, nós estamos aprendendo a agradar os outros, passar por cima daquilo que nós realmente queremos. Então, nós crescemos para agradar os pais, os tios, depois crescemos mais um pouquinho, vamos para a escola. Chega na época de escola, nós queremos ser pertencentes àquele grupo de amigos. Então, nós queremos agradar as pessoas. Então, nós moldamos a nossa personalidade para caber naquele ambiente. Então, nós crescemos mais um pouquinho já com aquela perspectiva, eu tenho que agradar, eu tenho que pertencer, senão não vão gostar de mim. E aí vai evoluindo, vem ali a fase pré-adolescente, a fase do desenvolvimento, de relacionamento, e nós crescemos querendo agradar os namorados ou namoradas, depende da opção sexual de cada um, mas vamos crescendo ali para agradar as outras pessoas. Casamos, vivemos uma vida para agradar o nosso marido. Na empresa, nós trabalhamos para agradar os nossos chefes. Depois vem ali a maturidade, vem os filhos, nós nos tornamos mães. As mães vivem para agradar os. Filhos. Quando nós agradamos os filhos, agradamos o marido, agradamos a todo mundo, mas não ensinaram a gente a se agradar. Então, o que que eu percebi? A mulher, ela não sabe nem quem ela é, porque ela vive a vida inteira para agradar as outras pessoas. Aí eu pergunto para você, quem é você? Determinado momento você se olha no espelho e percebe que você não sabe nem quem é você. Muito menos o que você gosta, o que que você quer, porque você viveu a sua vida inteira para agradar os outros. Então, vendo essa dor mesmo e tendo que me olhar no espelho, que eu percebi a realidade de um grande problema, porque isso é um buraco. Se a pessoa não sabe o que ela é, o que que ela quer, como que ela sabe por que que ela acorda? Ana? E é uma dor de muitas mulheres que eu percebo, né? Porque eu já vi em vários eventos e vários momentos, né, que surgiu essa pergunta para as mulheres. É assim, o que é que você vê? Porque hoje fala muito de propósito, né? Propósito até virou um clichê, né? Propósito, propósito. Mas assim, o que é que você veio fazer aqui? Você tá aqui para quê? Porque as pessoas, não, eu trabalho, eu sou mãe, eu estudo, mas eu não sei para que que eu tô aqui. Eu não sei nem quem eu sou. E eu sei que isso é uma dor muito grande. E eu sei que esse movimento que você está levantando aí de mulheres quer trazer isso, essa clareza.
essa mudança de mentalidade para que as mulheres comecem a se enxergar por dentro. Primeiro, a se amarem. Como é que eu vou amar o outro sem me amar? Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Eu falo muito sobre isso, Ana, porque se a pessoa não sabe por que que ela acorda, por que que ela vive, para que que ela existe, nós entramos no modo automático. Nós acordamos, vivemos o dia e dormimos sem saber por que que nós estamos aqui. Isso é muito sério, porque se a pessoa não sabe por que que ela existe, para que ela veio para a Terra, ela não sabe quem ela é, o que que vai acontecer a longo prazo? Vem ali um cansaço, uma sobrecarga mental. A pessoa se perde de verdade, ela perde até o desejo de viver. Porque ela acorda para pagar boleto, ela trabalha para pagar boleto, se sobrecarrega para cuidar da casa, e aí quando ela se olha de verdade, ela fica se questionando: as pessoas gostam de mim de verdade ou só sou útil? E aí, assim, é uma caverna, é um buraco. Sabe, se a pessoa não sabe a real verdade dela, se ela não entende a verdadeira essência, o porquê, o propósito dela de estar aqui, por que que ela acorda? Ah, ela acorda para levar sustento para os filhos, ela acorda para viver um bom relacionamento, ou até mesmo para comprovar de que ela é alguma coisa para o pai, busca a validação da mãe, mas de verdade, para ela mesma, ela não sabe fazer absolutamente nada. E aí entra uma coisa que eu falo: o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Só que a maioria ama o próximo na espera de uma validação, porque ela não tem o verdadeiro amor por si mesma. Isso é muito forte, né? Você acredita que eu já vivi muito isso, assim, né? É, um cansaço, você completamente perdida, né? Com aquela rotina que leva de trabalho fora e chega em casa, filho, família, e você se perde completamente porque você não tem tempo de cuidar de si. Hoje eu fico falando, vejo tantas pessoas falando sobre o autocuidado, e parece para muitas pessoas uma coisa assim tão distante. Porque meu autocuidado, como assim autocuidado? Não dá tempo, não. Porque eu chego em casa, tem as coisas das crianças e botar e fazer tarefa e botar para dormir, aí daqui a pouco eu tô cansada, e tem um jantar, e tem um outro dia. E a gente não lembra da gente, que nenhuma. Qual é a mulher que hoje em dia para e fala assim: eu vou fazer uma massagem? Porque ela está sobrecarregada. E como é que assim, o que que você pode dizer para essas mulheres assim? O que que elas vão fazer? Um start para elas acordarem para isso? Como é que elas vão reconhecer que de fato elas precisam de autocuidado? Primeira coisa, o amor próprio é um mandamento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não fala para você amar o teu filho mais do que a si. Não fala para você amar o teu marido mais do que a si. Agora me diz, Ana, a pessoa que não sabe o que que é amor próprio, que é um mandamento. Ame o teu próximo como a ti. Como que ela vai amar o outro? Ela não sabe. Mas isso tem uma base muito antiga, porque a gente ouve o tempo todo: você tem que fazer pelo outro, você tem que fazer pelo outro. Se você cuida de si, é o quê? Egoísmo. Então nós fomos treinadas para não nos amarmos. Isso tem afundado as mulheres, porque aí, quando vem a rotina da vida adulta, ela precisa cuidar da casa, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa cuidar do trabalho, ela precisa cuidar da mãe, ela precisa cuidar do marido, ela precisa cuidar das tarefas da escola, ela precisa cuidar de absolutamente tudo, mas ela coloca ela em qual lugar? No último. Porque se ela tem que acordar, levar as crianças na escola, arrumar a casa, depois sair para trabalhar, depois volta, faz janta, ainda tem que arrumar tempo. Porque hoje em dia, se a gente não lê 50 livros no ano, nós não prestamos. Então tem que arrumar tempo para ler, tem que arrumar tempo para ir para academia, tem que arrumar tempo para cuidar da família, tem que arrumar tempo para cuidar dos filhos, tem que arrumar tempo para cuidar das atividades domésticas, ainda tem que ser uma boa empresária, ainda tem que ser uma boa funcionária, ainda tem que ser um monte de coisa. Quando que ela vai ter tempo, Ana, para ela ser essa mulher delicada e feminina? Como que ela vai arrumar tempo para ela ser essa mulher que vai lá no cabeleireiro e cuida do cabelo, que faz a massagem sem culpa? Ela não tem tempo nem de dormir, Ana. Como que você dá conta de uma rotina de verdade, com filhos, com trabalho, com marido, com casa, com autocuidado, com autodesenvolvimento e com espiritualidade? Como que a gente encaixa isso? É muita bandeja, né, para É segurar. muita bandeja para equilibrar. E ainda tem um detalhe.
Você tem que dormir no mínimo 8 horas. É, Mas aí o que que acontece? Nós começamos a sacrificar nosso tempo de qualidade, de descanso, de desfrute. E aí nós ficamos o quê? Cansadas, sobrecarregadas, mal dispostas, estressadas. E começamos a achar que o problema somos nós, porque a gente olha a vida das outras pessoas no Instagram, é aquela ali tá dando perfeita. conta. É perfeita. Ela tá feliz, o cabelo tá arrumado, a família não tem problema, o casamento é o mais próspero do mundo, ela ainda tem dinheiro para viajar todo final de semana. Mas então o problema sou o quê? Eu. Eu. Então eu tenho que fazer mais. Eu tenho que produzir mais. Eu tenho que dar mais de mim. Eu tenho que... O problema está em mim. Porque se outra pessoa não consegue, eu não consigo, por quê? O problema está em mim. O problema não é, não é a rotina. O problema sou eu. E aí essa mulher pega um chicote e começa a chicotear as próprias costas. Porque ela acha que ela que não está dando conta de verdade. O problema é ela. E aí ela vai começar a se sentir cansada, ela vai começar a se dar muito, descansar pouco, sacrificar o tempo dela de realmente de lazer, de qualidade, para viver uma vida que ela acha que é a vida perfeita no Instagram. Esse é o problema real. Agora, o que que eu falo para essa mulher? Ela precisa aprender a se amar. E não é um processo muito fácil, mas é um processo extremamente necessário. Ana, se eu perguntasse para essa mulher que está me assistindo agora, se ela verdadeiramente se ama, de cada 10 mulheres que eu faço essa pergunta, 9 é não. No fundo do seu coração, faça essa reflexão. Você se coloca de verdade em primeiro lugar na tua casa? Acima do teu marido? Acima dos teus filhos? Porque na hora de comprar uma bolachinha para uma criança, ou então fazer tua unha, o que que você vai escolher? Criança. É óbvio que vai ser a criança. Só que, na verdade, o correto do correto é nós estarmos em primeiro lugar. Porque se eu não me amar, e se eu não me valorizar, eu não consigo colocar isso na ordem certa. Porque eu vou esperar o quê? A validação da outra pessoa. Olha como ela é uma boa mãe. Olha como ela é uma mulher esforçada. Olha que profissional incrível. Então, por eu não me dar esse amor, eu fico buscando a validação externa. A gente ouve, né, quando a gente vai viajar de avião, né, falando, essas máscaras de oxigênio caírem, coloque primeiro em você, ou seja, se proteja, né, respire para você cuidar do outro. Eu sou mãe de duas, Tássia, inclusive uma especial que me traz uma demanda muito grande. E eu queria que você falasse de um tema que eu acho que é uma coisa que muitas mulheres carregam hoje. Por exemplo, todas as vezes que eu quero escolher a mim e dizer assim, não, hoje eu não vou levar bolacha, eu vou fazer a minha unha, eu faço a unha e sinto culpa. Por quê? Porque te ensinaram, Ana, que amor próprio é egoísmo. Que ser egoísta é ruim. Te ensinaram desde pequenininha, naquele momento. Vai dar beijinho na titia, senão ela vai ficar triste. Você não quer. Você quer ficar no quarto, você quer ficar ali no seu momento. Mas aí vem outra pessoa e te obriga. Desde pequenininha nós somos ensinadas a colocar a outra pessoa em primeiro lugar. Porque se você cuida dos outros, você é uma boa pessoa. Mas se você cuida de você, se você se valoriza, se você se dá um presente, você não presta. Entende? Então é realmente essa questão de você precisar se amar. Eu sou uma dessas mulheres. Para eu comprar um presente para meu marido, se tiver todo o dinheiro na minha conta, eu ver meu marido quer isso aqui, eu pego, eu nem pisco, Ana. Se for para dar um presente para uma amiga, se for para fazer alguma coisa pela minha família, eu era a primeira a abrir o bolso, assim, tudo. Mas na hora de me dar uma blusinha, eu até brinco, na hora de comprar uma blusinha da Shein, que é daquelas mais supérfluas, vem a culpa. Por quê? Por que que essa culpa vem? Por causa que me ensinaram que me valorizar é errado, é egoísmo. Tássia, o que significa uma mulher ser arquiteta de si mesma? A mulher, quando ela se olha no espelho e ela percebe que ela está realmente destruída,
que ela tem na frente dela um espelho quebrado, que ela não se reconhece, que ela não sabe quem ela é, que ela não sabe o que que ela gosta, o que que ela precisa fazer? Ela precisa se reconstruir. Por quê? Porque ela não sabe quem ela é. Ela se perdeu no caminho. Então, ser uma médium, ser uma mulher arquiteta de si, é uma bandeira que a gente precisa levantar. Eu estou me reconstruindo. Mas reconstruindo para quê? Para viver a vida que eu desejo. Porque eu abro a boca e falo que eu quero um casamento abençoado, que eu quero uma família próspera, que eu quero ser multimilionária. Eu abro a boca para falar isso. Só que e o processo antes de ser essa mulher empreendedora? Antes de ser essa mãe, antes de ser tudo isso, tem um processo. E qual que é esse processo? É você se reconstruir. Olha, tem como fazer a construção de um prédio num terreno cheio de entulho? Não. Por quê? Primeiro você tem que limpar, né? Você tem Ex- que deixar, não tem como. Não tem como. Então, você ser uma mulher arquiteta de si requer que você se reconstrua. Para fazer a reconstrução de nós mesmas, nós precisamos limpar o terreno. O que que seria esse limpar o terreno? Tirar as crenças, tirar os padrões comportamentais que estão nos limitando, tirar aqueles padrões que realmente impedem que nós façamos o que tem que ser feito. Sabe aquela mulher que acha que o problema é ela? Que ela não está dando conta, que ela está procrastinando, que ela não está sendo, que ela não está fazendo, que pronto. Essa mulher ela tem um monte de crenças dentro de si. Essas crenças são de crenças limitantes. Ela impede de você realmente ter aquela vida abundante. Nós fomos criadas para viver uma vida em abundância, uma vida em alegria. Lugar de deserto é passagem, tá? Se a pessoa vive a vida inteira no deserto, tem alguma coisa errada. Então, o que que eu instruo essas mulheres a fazer? Vamos remover todas essas crenças, todos os tratados inconscientes, todos os padrões que nos limitam realmente de ser a mulher que nós desejamos ser. Nós nos reconstruímos para então viver a vida que nós desejamos ter. Então, é um processo, não é do dia para a noite. Não foi do dia para a noite que nós estragamos a nossa verdadeira essência. Não é do dia para a noite que nós vamos reconstruir quem nós somos. Tem um passo a passo. Eu preciso limpar todos os tratados inconscientes, todas as crenças limitantes, todos os padrões de comportamento, todos os padrões ruins de relacionamento. Aprender a me valorizar, aprender a me posicionar, aprender a ver o meu valor. Tem tudo um passo a passo, O certinho. primeiro é demolir tudo isso, desconstruir para reconstruir. Primeiro é o quê? Tudo aquilo que você bota tudo abaixo, né? E ressignifica, né? Isso. Você vai se refazendo, porque isso que você tá falando é muita verdade, assim, quando você olha para a sua vida, essa questão de você querer agradar os outros, de você querer ser a boazinha, é sempre os outros. É muito difícil a gente pensar na gente, né? Porque justamente vem a culpa, a sensação, que eu sou egoísta, o que é que será que vão... E a preocupação com os outros. Por que que a gente se preocupa tanto com essa validação? O que é que tem na cabeça da gente que a gente quer o tempo todo agradar as pessoas, agradar o marido, agradar os filhos? Às vezes a gente não quer nem agradar a Deus, que é o principal. É porque nós somos dependentes da validação das pessoas. Nós somos seres relacionais. Nós somos pessoas e fomos criadas para ter relações com outras pessoas. Nós desejamos fazer parte de um movimento. Nos primórdios, se a pessoa é uma só, ela era atacada pelos animais. Então, nós fomos criadas para andar em bando. Essa necessidade de andar em bando faz com que nós queremos agradar os outros para sermos pertencentes. Porque se eu chego na minha família e falo não, não vou te prestar meu cartão de crédito. Não, não vou nessa festa porque não estou com vontade. Não, não vou te emprestar o meu carro para você sair. Não, eu vou pagar isso porque para mim é importante. A minha família faz o que comigo? Me rejeita. Então, pelo medo da rejeição, eu aprendo que eu preciso agradar os outros. Então, eu coloco Mesmo se desagradando. mesmo se desagradando. Porque nos ensinaram que se amar é egoísmo. Se eu não amo o meu próximo, eu sou Então, egoísta. eu trabalho para ter o meu dinheiro, para ter uma condição financeira, e muitas vezes eu abro mão do meu conforto para poder
distribuir meu dinheiro com a minha família, com meus irmãos, resolver o problema de todo mundo e eu esqueço de mim. Você Aí, ou esquece de seja, não você. sobra um dinheiro para um lazer, para uma massagem, para uma viagem em família. Isso é a realidade de muita gente hoje, né, Essa é a Tássia? grande realidade do brasileiro. É impressionante isso, né? Lá fora do Brasil, não existe essa cultura tão emaranhada. Agora, se você parar para perceber, na região do Nordeste, as pessoas são muito famílias, as pessoas são muito. Não que nos outros cantos do Brasil também não seja, mas, por exemplo, no Sudeste, as pessoas não são tão assim. Você passa, nasce, eu vivi numa rua 27 anos da minha vida, às vezes eu não sabia o nome do meu vizinho da frente. Vivi há 20 É anos. verdade, aqui no Nordeste é bem diferente. Aqui no Nordeste, pra quem não sabe, nós estamos no Nordeste. Aham. Aqui no Nordeste, não. Você chega na rua, todo mundo passa para parar para te ver quem é, para saber, quer realmente cuidar uma da vida da outra. E se você nega esse cuidado para sua mãe, se você nega, você é ruim. Aí você é excluída. Então, essa cultura do brasileiro de ter problemas nas relações é muito forte, porque elas não sabem colocar limite nas relações. E as relações interpessoais precisam ter vínculos fortes, sim, mas limites claros. Então, o que está faltando hoje na cultura da mulher brasileira? Saber que eu amo você, Ana, mas antes de eu te ajudar, eu preciso colocar máscara de oxigênio em Me. mim. Então, primeiro eu preciso me ajudar. Não tem como, Ana, eu cuidar da minha família, do meu marido, do meu trabalho, se eu estiver cansada, sobrecarregada e gripada. Se eu estiver no sistema de burnout. Como que eu vou cuidar dos outros, sendo que eu tô pegando um copo e só tô tirando, só tô tirando, só tô tirando? Eu até faço uma analogia da seguinte maneira: nós somos como um celular e nós temos uma porcentagem de bateria. Essa porcentagem de bateria, todos os dias eu preciso recarregar, assim como seu celular, certo? Sim. Só que eu tenho dormido mal. E aí eu acordo no início do meu dia já com 80% da minha bateria. E aí começa a minha jornada. Então eu vou trabalhar, eu vou cuidar das crianças, eu vou cuidar da casa. Chega meio que na metade do dia, eu tenho 40% da minha bateria social. Eu já entreguei muito. Aí eu vou para academia, eu preciso me esforçar, preciso fazer toda a minha rotina. Chega no final da noite, eu tô cansada, eu só quero o quê? Calma. Cama. Só que aí me liga a minha melhor amiga. Ou então alguma pessoa que é muito importante para mim. Me liga e fala assim: Olha, eu preciso que você venha aqui porque eu tô cansada, aconteceu um acidente, eu preciso ir para o hospital. O que que eu faço? Eu abdico do meu descanso para socorrer aquela outra pessoa. Aí eu vou até lá e eu não descanso direito. Aí eu passo a noite no hospital com aquela pessoa. No dia seguinte, eu dormi muito pouco, dormi 4 horas, 3 horas. Às vezes nem é situação de hospital, às vezes é brigou com o namorado, brigou com o marido, enfim. A Quer pessoa desabafar? quer desabafar, quer interagir, quer mais de você. E aí você vai dando, e aí você não descansa. Aí no dia seguinte você tem 60% da tua bateria, mas você tem a mesma rotina, trabalho, casa, família, jantar, academia, faculdade, você tem a mesma estrutura. Chega no dia, na hora de dormir, o seu marido quer conversar. Por quê? Porque para ele foi um dia estressante. E aí você, querendo ser uma boa esposa, o que que você vai fazer? Vai conversar. Na hora de dormir, seu filho precisa de você. Tá com fome, você vai levantar lá para fazer. Aí você não descansa. Isso acontece no dia a dia de todas as mulheres. Só que nós estamos sacrificando a coisa que é mais importante, a recarga dessa bateria. Porque nós estamos nos doando, nos doando, nos doando, nos doando, nos doando, e não estamos recarregando. Presta atenção, Ana. Quantas mulheres estão tendo problema de burnout hoje em dia? Burnout, há 20 anos atrás, nem existia. Agora é a doença do século. Por quê? Porque a mulher está cansada, Sobrecarregado. sobrecarregada. Por quê? Porque ela não tem tempo para descansar. Colocaram na nossa cabeça que nós somos multitarefas. Então, nós A fazemos. gente dá conta, nós somos fortes. Nós somos fortes, nós damos conta, mas Não precisamos. precisa. Tudo me é lícito, Mas mas nem tudo tudo me me convém. convém. Às vezes me convém realmente abrir mão de tudo que eu sou para agradar o outro, porque é isso que as mulheres estão fazendo, em grande maioria. Existem dois polos, tá, Ana? Um, essa mulher que não sabe o verdadeiro amor, e no outro extremo tem aquela mulher muito egoica.
A mulher que é tudo para ela, tudo por ela, todo mundo tem que servir, todo mundo tem que agradar. Mas ou a mulher está nesse meio ou ela está nesse meio. É muito difícil encontrar uma mulher ali na linha do meio, que sabe realmente o seu valor, que sabe realmente quando servir, quando não servir. Essa mulher, ela precisa realmente saber quais são os limites dela. Mas não ensinaram isso para ela. Eu aposto que não ensinaram isso para você. Não, não é cenário. Eu tive que aprender na dor, eu tive que ir fazendo e aprendendo, né? E aí, quando você toma consciência disso e já viu que já perdeu um tempo enorme, que você já está lá com uma idade avançada, você tem que, né, correr atrás do prejuízo e se reconstruir. Inclusive, é uma dor também que a gente passa muito quando a gente é mãe, né? Porque a gente cria os filhos e eles vão embora. Então, tem muitas mulheres que sofrem muito com isso, na dor de deixar, inclusive não querem. Hoje a coisa está tão desorganizada, né? As coisas que a gente, parece que a gente desaprendeu, né? Porque a coisa andava direito, a questão da família, da educação dos filhos, o respeito, a hierarquia, né? Honrar pai e mãe, tudo isso andava, né? De uma forma normal antigamente. E de uma hora para outra as coisas começaram a mudar e as mulheres começaram a perder a mão de várias coisas, justamente porque começaram a colocar coisas, né? Questão a mulher foi perdendo a sua feminilidade, a mulher foi virando o homem da casa, foi perdendo a sua essência, e ela perdeu no fio da meada disso aí, né? Assim, se perdeu completamente nisso. E hoje a gente vê mulheres completamente perdidas e eu vejo que o seu movimento, ele traz muito essa reflexão para essas mulheres, né? Como é que funciona, por exemplo? É um método que você aplica? São perguntas que você... Fala um pouquinho, assim, na prática. Como é esse movimento? O que é que você tá levando para essas mulheres que está transformando tanto a vida delas? Eu trago a conscientização. Por quê? Por que que a mulher se perdeu nesse processo? Nós viemos de uma linhagem onde a mulher era muito submissa. E aí, por ela ser muito submissa, ela sofria demais. Na geração seguinte, as mulheres, aí veio o feminismo, a mulher ficou muito empoderada. E aí nós ouvimos das nossas mães, pronto, da nossa geração, sim. Nós ouvimos das nossas mães que nós precisávamos ser fortes, que não poderíamos confiar em homens, que Depender de depender homem, de tem que homens. E trabalhar. nós fomos criadas para ser essas mulheres fortes o tempo todo. Isso que deturpou ali a questão. Porque na hora que nós precisamos ser fortes, cuidar de nós, cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar dos filhos, não tiraram da gente as obrigações, só acrescentaram na gente. Ficou mais Essas pesado. ficou mais pesado o processo. Então, eu trabalho trazendo a conscientização, as crenças. Eu trago do inconsciente para o consciente todas as crenças limitantes que estão impedindo você de avançar, impedindo você de ser leve. Se você reparar o movimento, foi criado muitas mulheres fortes, muitas mulheres empoderadas, as mulheres executoras, as mulheres que nem conseguem descansar porque tem até a neura. Tem até um comercial bem antigo, não sei se você lembra, que a mulher limpava toda a casa na hora que ela sentava no sofá. Vinha a neura. A neura falava para ela: você precisa limpar o fogão, você ainda não lavou a louça, você ainda tá. Veja aquela manchinha no chão? Ela não tem direito a descanso, Ela né? não Porque tem a direito de mente dela. descanso. Por que que ela não tem direito a descanso? Porque só foram colocando, colocando. E aí vem um movimento agora, que é as mulheres leves, o caminho de volta. Agora nós queremos ser leves, nós queremos realmente ser as esposas troféu, queremos o Colocar marido. provisão para o marido, né? Isso. Homens viris, homens provedores. Isso. Aí voltou essa necessidade do homem viril, do homem provedor. Por quê? Porque nós estamos, a nossa geração, nós estamos aqui uma geração de mulheres fortes e homens fracos. O homem que depende da mulher. Antigamente era o homem que provia a casa, a mulher ficava em casa Cuidando cuidando dos da casa filhos. dos filhos e do alimento do marido, mas quem saía para buscar o alimento era o Marido. marido. Aí agora, na nossa geração, nós saímos de casa, buscamos o alimento, chegamos em casa, fazemos o alimento, entregamos o alimento para o marido e os pomposos ficam assim.
E ainda são capazes de nos tratar mal, viu? Porque a grande maioria está nesse relacionamento, onde uma mulher muito forte combina com um homem o quê? Muito passivo, muito fraco, um homem submisso. E aí, vendo que as coisas estão muito deturpadas, nasceu novamente esse movimento. Vamos voltar, vamos fazer esse caminho de volta. Vamos voltar a ser leves, vamos voltar a ser femininas. Mas o que que tem ali nesse processo? Um monte de crença que instalaram na nossa mente. Tudo aquilo que nós aprendemos de 1 a 7 anos, nós absorvemos tudo como esponjas. Aí nós ouvimos das nossas mães, seja forte, você tem que ser independente, não dependa de homem para nada. Essas crenças, Ana, que eu trabalho ali dentro do meu método. Então eu trago realmente as crenças limitantes que faz com que a mulher tenha que ser forte, pesada, executora, que seja essa mulher guerreira. É incrível, tá, Ana? Por quê? Porque as mulheres têm uma satisfação. Você olha para uma mulher empreendedora, você admira. Fala, nossa, ela dá conta. Ela está dando conta da casa, ela está dando conta da empresa, ela faz dinheiro, ela faz. Mas essa mulher está tão cansada de sustentar tudo. E a grande maioria das mulheres que chegam em mim, chegam nessa fase, depois que os filhos foram embora, depois que o casamento acabou. Por quê? Porque vai todo mundo embora, ela se vê vazia. E se sentindo culpadas, porque elas fizeram tanto e mesmo assim já perderam o marido, perderam os filhos. Fiz tanto, eu falo que é a síndrome da narcisista boazinha. Eu fiz tanto por você, como que você vai embora? Eu sustentava a casa, como que você me traía? Eu cuidava da nossa família, como que você cuida que o filho, você faz tudo pelo filho e esse filho casa e te abandona. E aí, pronto, tem muita coisa ali fora do lugar. Então, eu pego as coisas que estão fora do lugar, coloco no lugar, pego as crenças, removo as crenças, reconstruo quem você é para literalmente ter a vida que você quer. Porque você, se você falar assim, eu quero ser leve, com a crença de eu não posso confiar que o meu marido vai prover a minha casa, como que você vai confiar? Você tem que tirar essas crenças, essa sujeira que estão ali realmente no nosso inconsciente, na camada mais profunda. E aí vem assim, Ana, o nosso consciente, o nosso inconsciente. No nosso consciente, nós queremos ser leves, nós queremos ser dona de casa, queremos cuidar da família. Nós queremos ter uma vida próspera, nós queremos muita coisa. Mas no inconsciente tem o quê? Você não merece isso bem. Você não está fazendo? Como que você quer ser multimilionária? Você está acordando cedo, dormindo tarde? Você está estudando? Você está prosperando? Você está cuidando? Nananana. Aquele turbilhão de coisa. Vem as crenças de não merecimento. Você não merece essa vida que você diz que quer. Você não sustenta isso. Então, eu removo realmente toda essa sujeira para fora. E nós vamos reconstruir você de acordo com aquilo que você realmente deseja. Porque você se perdeu no caminho. Eu percebo que muitas mulheres hoje elas vivem uma vida que elas não escolheram de verdade. É como se elas tivessem sido levadas, né? Você foi criada assim, então cada família tem sua realidade, né? Tem meninas que desde cedo precisam trabalhar. A mãe já coloca para trabalhar o menino, ou é na roça, ou é o emprego, ou é na casa de alguma família, e ali ela já vai. Então, assim, e a gente vai levada, né? Eu quero estudar, tem que dizer, não, eu consigo estudar, fazer uma faculdade, me formar, né? Então, mas tem pessoas que, e aí a questão dos pais também, né, que vão orientando de uma forma como eles querem e não deixam, e elas realmente vão vivendo, vão se deixando levar de uma forma, e quando verem, não se reconhecem. Quem sou eu? Quem sou eu? Tem mulheres que fazem faculdade, trabalham a vida inteira em profissões que os pais Escolher. escolheram. Tem mulheres que se matam de estudar para entrar no concurso porque a mãe ou o pai queria isso para elas, mas não é de verdade aquilo que elas queriam. Então, nós vivemos a nossa vida para agradar os outros. Isso é muito sério, muito sério. Eu tenho uma senhora de 76 anos. Essa senhora, ela viveu a vida inteira dela para as outras pessoas. E aí, de repente, ela se vê sem o Ela é uma marido, mentorada ela sua. tem tourada minha. Ela se vê sem o marido, ela se vê sem os filhos, ela se olha na frente do espelho e fala, por que que eu tô acordando?
Ela não tem mais nem desejo de viver. Por que que ela está vivendo? E aí ela chega em mim, não só ela, mas a grande maioria delas, Hum. chega em mim e fala, pastor, eu não sei quem eu sou. Eu não sei por que que eu tô aqui. Porque eu acordo todos os dias. Que os dias? Para que que eu vou trabalhar? Para que que eu vou me esforçar? Ela chega cansada e abatida. E é isso, nós vamos buscar a sua verdadeira essência, aquilo que você deixou de fazer por causa dos outros. E aí nós vamos construir a vida. E de verdade, Ana, não importa se você tem 20, 30, 50 ou 70 ou até 80. Nunca é tarde para você voltar a ser quem você realmente é. Aquilo que Deus te criou para ser. Existe alguma diferença entre desejar e se permitir? Tem, tem. Desejo, eu desejo muita coisa, mas eu me permito, não. Da boca para fora, eu falo. Do coração para dentro, não. É um processo que eu tive que viver. No momento que eu fui viver a minha vida na Europa, eu não achava que eu merecia ter uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida leve, enquanto a minha família estava passando por dificuldades, enquanto a minha família não tinha as mesmas condições que eu. E olha, Ana, eu lutei, eu me esforcei, eu trabalhei, eu conquistei essa vida. Mas na hora que eu vi a minha vida, e eu vi a vida da minha família, das pessoas que eu amava, eu não tinha direito de desfrutar daquilo que eu mesma trabalhei para conquistar. Então, na jornada do merecimento, nós trabalhamos muito isso. Porque se você não se sente merecedora dessa vida boa, dessa vida abundante, que você abre a boca para falar, você quer da boca para fora, mas lá no seu mais íntimo, no seu inconsciente, tem um tratado. Eu não posso estar melhor do que a minha família. Como que eu vou viajar para a Suíça? Como que eu vou colocar silicone? Como que eu vou, não sei, comprar um carro novo, sendo que minha mãe não tem o dinheiro para o remédio da pressão? Que tipo de monstro que eu sou se eu me coloco em primeiro lugar? Pensa do brasileiro. Isso se chama problema relacional. Se fala muito hoje em dia sobre inteligência emocional e se fala pouco sobre inteligência Relacionar. relacional, que são coisas diferentes. O problema relacional é o problema que eu tenho contigo. O problema emocional é o problema que eu tenho comigo. Então eu preciso aprender a ter uma relação forte com limites claros. Como que eu vou cuidar da minha vida e deixar minha mãe? Eu sou um monstro. É assim que nós fomos criadas no Brasil. Você não tem o direito de prosperar. Por quê? Se você prospera, e aí para você prosperar, você precisa se matar, de trabalhar, você. Bom, eu tô falando aqui da Você fez classe sua emergente. parte, né? Você fez sua parte, você se movimentou, você, né, abdicou de muitas coisas para viver aquilo ali, enquanto outras pessoas não fizeram a parte Paga o delas, preço. não pagaram o preço. E aí não é justo que você tenha uma vida de qualidade, uma vida de conforto, porque aquele pessoal lá que não fez nada para ter conforto não tem. É muito louco isso, né? Doido. Mas isso é o que eu falo que é o tratado inconsciente. São tratados inconscientes que nós temos dentro de nós. Esses tratados inconscientes nos bloqueiam de avançar. Como que eu vou viver uma vida próspera em abundância se eu não carregar minha mãe nas minhas costas? A minha irmã nas minhas costas, o meu irmão nas minhas costas, o meu primo, o meu cachorro, o meu papagaio. Porque a gente deturpa, né? Ah, honrar pai e mãe. A gente acha que é aceitar tudo que o pai e mãe faz, a gente não consegue entender exatamente como é que é isso. E honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é você ter uma vida feliz. Honrar todo o esforço que ele teve, que ela teve para te criar. Não é você carregar sua mãe nas suas costas. As coisas estão totalmente fora do controle. As pessoas não sabem ter inteligência relacional. Eu amo esse assunto. Porque se você não sabe colocar limite no próximo, e você não sabe colocar limite no próximo, porque dar não para o outro é egoísmo.
Então, se você não consegue colocar limite no próximo, você não tem como prosperar. Não tenho como prosperar. Se eu preciso juntar os primeiros 100 mil para eu conseguir, então, bater o meu 1 milhão, como que eu vou viver de renda passiva se eu tenho que emprestar dinheiro para minha mãe, se eu tenho que pagar os boletos do meu irmão, se eu tenho que ajudar o meu marido? Pronto, marido e mulher é outro assunto, nós temos realmente que se fortalecer. Mas como que eu vou estabelecer limites e eu vou prosperar, sendo que eu tenho que dar não, sendo que fui criada para dizer sim o tempo todo? Aí, quando você começa a se desenvolver, as pessoas vêm com aquele papo. Maravilhoso. Você não era assim. Agora você mudou. O que está acontecendo com você? Ah, agora você quer ser a boazona. Esqueceu da família. Mas não faz parte do processo. Quando nós casamos, nós não constituímos uma família com o nosso marido. Temos que abandonar pai e mãe. Isso. Por que que agora eu tenho que carregar meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu papagaio e meu periquito junto? As pessoas se perderam no processo. Elas não têm inteligência relacional. Elas não sabem colocar limites no próximo. Elas não sabem diferenciar. Olha, daqui para cá é minha obrigação, daqui para cá é sua. Elas não sabem colocar pela necessidade de aprovação, pela necessidade de afeto. Eu vivi, Tássia, muito nessa bolha, né? Eu vivia dentro de uma CLT, num ambiente empresarial, né? Passei 26 anos assim. E você viver, porque a gente mora no trabalho e dorme em casa, né? É uma loucura, né? E a gente passa realmente o maior tempo de qualidade da gente no trabalho, porque em casa a gente chega em casa, organiza as coisas, faz um sai, vai dormir. Então, eu não tinha tempo para, por exemplo, buscar conhecimento, né? A palavra de Deus diz que o povo padece por falta de conhecimento. E uma das coisas que a minha vida mudou completamente foi quando eu fui buscar conhecimento. Foi quando eu fui buscar mentores. E como é importante um mentor na vida de uma pessoa. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Essas mulheres que estão te assistindo aqui, por onde elas começam? Por elas. Por elas. Precisa pular para dentro. Tem um assunto que eu gosto muito. São as camadas da identidade. Você precisa saber o que está fora do lugar. E para você saber o que está fora do lugar, você tem que pular para dentro. Dentro. Você tem que ter esse poder cognitivo de autoanálise, de entender o que está fora do lugar, o que você precisa arrumar. Como que eu vou chegar no ponto B se eu não sei onde é o meu ponto A? Ana, na hora que você vai pedir um Uber, você não tem que saber qual que é o endereço que você está partindo e para onde você está E indo? não, não peço. Não, não pede. Então, as pessoas querem chegar no ponto B sem saber onde elas estão no ponto A. Todas as vezes, e eu bato muito nessa tecla, todas as vezes que você quer chegar no ponto B, você tem que ter os 3 Cs. Quais são os 3 C? Clareza, custo e comprometimento. Você tem que saber qual é e por que que você está indo para aquela direção. Você tem que ter a clareza, limpo, montar um plano realmente para saber por que que você quer mudar. Para que que você quer mudar? Por que que você vai pagar o preço da rejeição? Por que que você vai pagar o preço da mudança? Clareza. E aí eu tenho que entender o custo. Quanto que isso vai me custar? E quando eu falo de custo, eu não estou falando de custo financeiro somente. É custo relacional, é custo emocional, é custo de realmente aquilo que precisa ser feito. Então, eu tenho que avaliar todos os custos que tem esse processo de mudança. E eu tenho que ter comprometimento. Comprometimento com o outro? Não, é comigo. Porque se eu não tivesse comprometimento, eu caio no problema. Aquela tal da mudança que os coaches tanto falam. Você tem que mudar, você tem que fazer, mas você não consegue sustentar. Por quê? Porque na hora que vem a primeira rejeição, você cai. Vamos, para ajudar as mulheres que estão acompanhando aqui, vamos colocar isso de uma forma prática, que você falou agora, né? Por exemplo, eu quero emagrecer. Vamos fazer isso para emagrecer. Para emagrecer, eu preciso tomar. Então, é importante a gente pegar um papelzinho e anotar, né? Onde é que eu quero chegar, por exemplo, o ponto B, quantos quilos eu quero perder? Aí eu tenho que ter um prazo. Explica nisso numa questão de, por exemplo, eu quero emagrecer. Porque aí eu posso adaptar isso a qualquer fase da minha vida para a gente começar a fazer esse. Esse planejamento, Ana, eu brinco muito. Não existe plano perfeito. Existe o plano que consegue ser feito. Sim. Qual que é o
plano que consegue ser feito? O plano que eu tenho os três Cs, da clareza, do custo e do comprometimento. Então, vamos imaginar assim, eu preciso perder 20 quilos, certo? Nesses 20 quilos, eu vou perder do dia para a noite? Não. Não, a menos que eu entre ali na fase. Hum. Senão, eu não vou perder esses 20 quilos do dia para a noite. Então, qual que é a primeira clareza que eu tenho que ter? Qual é o tempo? Quanto tempo que eu consigo perder? Quantos quilos que eu consigo perder por mês? De forma saudável, quantos quilos eu consigo perder? Ah, eu consigo perder 2 quilos? Então quer dizer que eu preciso de no mínimo 10 meses para eu poder efetuar essa mudança. Então eu pego um papel e aí eu monto meu planejamento. Tudo, todas as mudanças que nós vamos fazer exigem planejamento. O problema é que hoje em dia as pessoas só querem fazer. Elas não querem sentar e planejar, certo? Mas eu vou lá, eu vou estruturar um plano. Esse planejamento serve para emagrecer, para mudar de carreira, para mudar a sua personalidade, para mudar a sua mente. Não importa aquilo que você vai fazer. Você precisa de um planejamento. Eu preciso olhar para aquela situação e entender onde eu estou. Hoje eu estou 20 quilos acima do peso. Ok, onde eu quero chegar? Eu quero chegar a peso X, menos 20 quilos. O Perfeito? que é que eu vou precisar? Isso, esse é o primeiro passo, a clareza. Tá, e o que que eu preciso fazer para realmente perder esses 20 quilos? Então, eu preciso ajustar a minha alimentação, eu preciso ir à academia, eu preciso Procurar ajuda de um profissional. de um profissional, eu vou tomar remédio, não vou tomar remédio, eu vou fazer isso na força pessoal, eu vou procurar orientação, porque infelizmente nem todas as pessoas hoje em dia têm condição de pagar esse médico, de pagar essa nutricionista, de pagar esse personal trainer. Então ela tem que montar. Entender de verdade qual que é o ponto A, qual que é o ponto B e o que que ela vai fazer neste processo. Ok, entendi. Precisa ajustar a alimentação, sono, água. Precisam diminuir a quantidade de doce ou eliminar 100% o açúcar. Cada um ali sabe qual que é a melhor dieta para si. Então, ela vai montar esse planejamento. Montou o planejamento, resolveu o problema? Não. Não. Por quê? Porque agora eu vou ter Ação, o quê? O comprometimento. comprometimento. As pessoas acham que constância é fazer tudo da mesma forma todos os dias, mas não é. Comprometimento é, mesmo se eu falhar hoje, amanhã eu vou de novo. Mesmo se eu falhar amanhã, depois de amanhã eu vou. Então, eu tenho que ter comprometimento com o meu plano de mudança. Comprometimento com o que de fato eu quero. E o que que eu quero? Eu quero emagrecer? Ok, então eu tenho que entender qual que é o custo daquilo a longo prazo, como que eu realmente vou fazer isso funcionar, entendendo quais são as minhas pedras de tropeço, quais são as possibilidades de eu falhar e tirar o chicote da mão. Por que tirar o chicote da mão? Porque se eu começar a me chicotear por não ter feito, no dia seguinte eu não vou fazer de novo. Você Eu desiste. vou ficar frustrada. Então eu tenho que ter comprometimento com o plano, nem pegar leve demais, mas também não se esforçar de uma forma que vai sobrecarregar a sua mente, porque as mulheres começam a se martirizar ali. Ah, mas eu não fui, eu tinha que ter ido, eu tinha que ter feito, eu tinha que não ter comido, eu tinha. Só que isso frustra. Então, tendo esses três C, clareza, custo, comprometimento, eu consigo estruturar um plano que consegue ser feito. E esse plano eu tenho que colocar ele em ação. E aí tem formas de se colocar em ação, tem formas de colocar esse plano. Eu falo que uma reprogramação mental, ela exige que você tenha comprometimento, porque não foi do dia para a noite que você estragou toda a sua vida, não vai ser do dia para a noite que você vai resolver. Então, tem hábitos ali que você vai demorar em torno de 7 dias para arrumar, mas vai ter outros que é 47 dias no mínimo. Então, se eu tenho que ajustar o sono, eu vou lá e faço uma coisa de cada vez. As pessoas querem fazer tudo de uma vez. Ah, eu tenho que emagrecer, então eu vou dormir, eu vou comer, eu vou beber água, eu vou fazer, eu vou. Mas ela sustenta isso quantos dias? 3. Porque no terceiro dia ela não dá conta. Aí no terceiro dia que ela falha, ela pensa: ah, isso não é para mim. Realmente eu sou incapaz. Eu realmente não consigo. Eu realmente sou uma fracassada. E é porque todo mundo consegue, eu não consigo, o problema está em mim. Ela começa a se bater. E nessa que ela começa a se bater, ela começa a se sentir insuficiente, sobrecarregada, e aí ela falha.
no processo, porque ela desiste. Então, você realmente precisa estruturar um plano que consegue ser feito e fazer apenas uma coisa de cada vez. Você está com problema na alimentação? Ajusta primeiro a alimentação. Você tem que ir para a academia? Ajusta somente a academia. Você tem que beber água? Vai beber somente água. O que que você consegue fazer hoje pelo seu plano? Ah, eu quero emagrecer, então eu preciso beber quantidade X de água. Então é o que eu consigo fazer hoje. Primeiro eu vou aprender a beber água. Depois que eu constituir esse hábito de beber água, eu posso começar a constituir o hábito de dormir melhor. Depois que eu estiver bebendo água e dormindo melhor, eu vou colocar o hábito de ir para a academia ou fazer exercício em casa, depende ali também do tempo, da comodidade da pessoa. Eu coloquei esse hábito de ir para a academia, aí eu vou mudar então a alimentação. Eu vou mudar minha alimentação assim? Não, Uh-uh. primeiro eu paro algumas coisas, vou ajustando outra, eu vou fazendo uma coisinha de cada vez. Porque se eu colocar para eu fazer tudo de uma única vez, eu vou fracassar. Então eu pego muito nessa tecla. Faça uma única coisa, uma única mudança de cada vez. O seu plano de chegar no ponto B não é ali o tanto de esforço que você consegue fazer em um único dia. É de fato a constância, aquilo que você consegue fazer todos os dias. Por isso, do grupo, Ana, nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, nós falamos sobre crescimento, sobre planejamento todos os dias. De segunda a sexta-feira, nós estamos todos os dias reunidas. Porque não é o que eu faço uma vez na vida, é o que eu faço todos os dias pela minha vida. Não é o que eu faço uma vez na vida. Não é aquela academia que eu vou um dia. É aquele hábito que eu queria de fazer todos os dias. Entende? Então, na hora de você montar um plano, o primeiro passo é saber onde eu estou, para onde eu vou, independente se seja mudar a carreira, ser mãe, ser empresária, ter um bom relacionamento, tirar um hábito, ser mais organizada, ser menos procrastinadora, não importa o que você quer realmente. Você tem que fazer uma única coisa de cada vez. Porque na hora que nós olhamos o todo, aí eu preciso. Eu preciso emagrecer, eu preciso aprender a falar melhor, eu preciso não ser tímida, eu preciso de um relacionamento, eu preciso cuidar dos filhos, eu preciso tanta coisa que eu olho no espelho e falo assim, ah, não vai dar não. Isso que você Porque está é muito falando, grande. eu vivi muitos anos na minha vida, né? E você está me falando, eu estou me lembrando, né? Porque muitas dessas coisas a gente aprendeu naquele livro, né? A única coisa, né? Porque meu Deus, era uma loucura. Eu me lembro que eu chegava no trabalho e eu tinha centenas de coisas para resolver. E depois eu começava a pensar, eu tô andando em círculos, porque eu começava e parava, começava e parava, começava e parava. Porque é um hábito que a gente, no trabalho, a gente leva para a vida, a mesma coisa chega em casa. Eu ia, por exemplo, fazer uma faxina, eu começava a arrumar a cozinha, daqui a pouco eu estava na sala, daqui a pouco eu estava no banheiro, daqui a pouco. E aí você aprende que você. Não, você termina a cozinha, aí você vai para o banheiro. Porque eu não vou fazer nada bem feito. Eu não vou descansar, porque eu vou estar na cozinha pensando no banheiro. Então, tudo desorganiza na vida da gente. Isso é para nossa vida profissional, isso é para nossa vida pessoal, isso é para nossa vida com o cônjuge, isso é para em todos os planos da nossa vida. Por isso que é tão importante, né, a gente hoje ter essa consciência, mas a gente foi feito para ser multitarefas. Enganaram a gente. E quando a gente vê essa questão, não, só a única coisa, não, eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Uma coisa, porque eu vou fazer bem feito. Eu vou começar e terminar. Aquilo vai me dar aquela sensação de que eu consegui, né? As pequenas recompensas que eu vou viver na vida, isso muda tudo. Se você não souber abrir uma caixinha, resolver aquele problema, fechar essa caixinha, o que que acontece? Você põe um monte de caixinhas na sua frente. Imagina aqui, ó, um monte de caixinhas aqui. Eu tenho problema na família, eu tenho problema na minha empresa, eu tenho problema com o trabalho, eu tenho problema com a minha família, eu tenho problema com os meus filhos, eu tenho problema comigo, eu tenho problema com a procrastinação, eu tenho problema com a depressão, eu tenho problema com a ansiedade, eu tenho um monte de problema. Um monte aqui. Faz uma pilha desses problemas. Na hora que eu olho para essa pilha de problemas, eu já entro em choque. Como que eu vou resolver Uhum. minha vida? Tá toda cagada. Como que eu vou resolver? Ah, isso aqui não tem jeito, não. Agora, se eu pego um problema de cada vez, eu pego esse problema, eu jogo tudo que tá aqui, ó, pro lado. Eu pego um problema. Qual que é o problema de hoje? Ah, o problema de hoje é que eu estou desorganizada. Ok.
Então, o que que eu preciso fazer para me tornar organizada? Aí eu estruturo o quê? O planejamento. Aí eu vou colocar aqui, para eu ser mais organizada, eu preciso fazer o quê? Olha, talvez eu possa começar a ser mais organizada organizando meu guarda-roupa. É o que eu consigo fazer pelo meu plano hoje. Agora, se eu ficar olhando para aquele todo, eu não resolvo nem o de hoje, nem o de amanhã, e muito menos o de ontem, porque a gente só tem o agora. As pessoas não sabem viver o hoje no hoje. As pessoas não vivem o agora no agora. Eu estou agora pensando no que eu tenho que resolver depois, pensando no que eu não fiz ontem. E aí eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer agora, porque eu estou preocupado com o que eu não fiz ontem e ansiosa pelo que eu venho fazer, que eu tenho que fazer amanhã. E no agora eu não consigo fazer, porque eu estou tão cansada, tão sobrecarregada, tão mal disposta, tão estressada, que eu olho, eu tenho daquela multidão de tarefas para fazer. Como que eu vou me concentrar? Eu não vou. Eu começo a procrastinar. Eu digo muito isso. As mulheres se ocupam para não sentir culpa de não fazer o que tinha que ser feito. Ah, eu tenho que ir para a academia. Ok, entendi. Preciso ir para a academia, preciso cuidar de mim. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou me ocupar. Por quê? Porque se eu estiver ocupada, eu tenho uma boa justificativa por não ter ido. Então eu vou arrumar um problema. Talvez seja na minha casa, talvez seja com meu marido, talvez seja no meu trabalho, porque é um problema que justifique eu não ter ido para academia. Então, eu vou fazer várias coisas durante o meu dia, eu vou cuidar de todo mundo, mas eu não vou fazer a única coisa que eu deveria ter feito, que é o quê? Cuidar de mim. As pessoas se ocupam para não sentir culpa de não ter feito o que precisa ser feito. Essa é a grande questão. Eu vou arrumar café, arrumar casa, vou fazer absolutamente tudo menos a única coisa. Qual que é a única coisa? Cuidar da Melissa. Engraçado que isso é tão óbvio. E as pessoas estão aí, distraídas, vivendo na bolha. O que é que o Médici pode fazer? O que é que o Médici vai transformar na vida dessas mulheres? As Nedes vai devolver para ela a essência dela, vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro Deus, segundo eu, ao meu ladinho, meu marido. Depois dele vem ali os meus filhos, o meu propósito e o restante das coisas. Então, nas Nedes, nós vamos organizar aquilo que está desorganizado. O que está desorganizado? Você. Eu vou devolver você para você. Eu vou tirar de você tudo aquilo que não é seu, vou organizar tudo aquilo que é seu, vou estruturar a sua nova personalidade, sendo que você que vai ter que executar. Vamos lá? Eu te dou a fórmula, mas quem tem que executar é você. Então é isso que nós fazemos na MEDIS. Nós reconstruímos quem você é para ter a vida que você quer. E é a Tássia que você está reconstruindo? A classe que eu estou reconstruindo é uma filha muito amada de Deus. É uma mulher que se posicionou para ajudar outras mulheres a se posicionar. Nada do que eu falo, Ana, é um processo que eu não vivi. Eu tive que reaprender quem eu era. Você teve que se curar para hoje estar levando a cura para essas mulheres, Eu tive mostrando exatamente o seu processo. E isso é tão importante, né, Tássia? Porque quando a gente precisa de um mentor, a gente não precisa mais, porque a gente tem tantos livros que a gente já lê aí de autodesenvolvimento, né? Mas o mentor, ele já chegou naquele lugar e ele segura na mão da gente e nos leva. E isso é tão importante. Eu já tive mentores maravilhosos, né? E como foi importante para o meu desenvolvimento, né? E hoje as pessoas não, muitas vezes não valorizam a figura do mentor, né? De chegar junto, de lhe mostrar, de dizer assim, olha, eu sei que a pessoa, clareza, né? Eu já vi em algumas reuniões, né? Alguns dos encontros que você lidera, quanta falta de clareza. E muitas vezes você fica fazendo perguntas e mostrando para aquelas mulheres que elas não estão enxergando. E a coisa está ali, porque às vezes a gente tem vontade, porque eu nem conheço ela, mas só na fala dela você já consegue entender o que é que está faltando, mas elas não enxergam. um chefe que nós vivemos no modo automático. Nós não temos esse poder de autocognição. Nós não paramos para prestar atenção na nossa vida. Nós vivemos de forma automática. Acordamos, fazemos o que tem que ser feito e dormimos. Nós não pensamos, nós não pulamos para dentro. Nós não nos avaliamos.
e nós não percebemos o que estamos fazendo de errado. Nós percebemos o que o outro faz de errado, mas nós não percebemos o que nós fazemos de errado. O mentor, ele facilita para você o processo. Sim. Ele não vai fazer por você, mas ele vai te mostrar. Igual você falou, eu passei pelo processo. Não quer dizer que eu esteja plena. Estou em processo, assim como cada uma das minhas mentoradas. Só que eu estou uma ou duas casinhas na frente deste processo. Então, nós costumamos sempre falar, aquilo que você passou, o processo que você passou, você tem autoridade para ensinar para as outras pessoas. Eu perdi o desejo da vida. Eu tentei me matar. Eu fiquei numa clínica psiquiátrica, porque se vacilasse 2 minutos, eu tentava acabar com a minha vida. Porque eu vivi de tal maneira, tão perdida para viver a vida dos outros, que quando os outros foram embora, eu não sabia quem eu era. E eu perdi o desejo pela vida. E eu vejo as pessoas perdendo o desejo pela vida. Então, esse processo de me reconstruir foi muito forte para mim. Eu tive que chegar no fundo do poço e entender que eu não sabia quem eu era, que eu não sabia o que eu gostava, que eu não sabia o meu propósito de vida, que eu nem conhecia Deus. Eu tive que viver esse processo de chegar no fundo do poço e olhar para mim e ver que na frente do meu espelho estava quebrado. Foi neste momento que nasceu as médias. Foi de forma consciente? Não. Primeiro eu vivi o meu processo. E depois que eu vivi esse processo, eu percebi que eu tinha, por obrigação, ajudar outras pessoas a passar. Porque, Ana, a quantidade de mulheres que hoje estão quebradas, por fora estão lindas, perfeitas. Aquela mulher que você olha no feed do seu Instagram e fala assim, eu quero ser igual a ela. Mas na hora que você entende de verdade como ela tá por dentro, toda quebrada, bagunçada, cansada, você simplesmente olha e fala assim, meu Deus, ajuda, tem de piedade, porque essa mulher não sabe o que ela tá fazendo. Então, vendo as pessoas se acabarem, me nasceu a necessidade de ajudar elas. Porque eu precisei um dia de ajuda e eu não tive ninguém para me ajudar. E o que eu percebo também, Tássia, né, eu tô à frente também de um movimento de mulheres, né? E uma das coisas que queimou muito no meu coração, e eu vejo muito na questão do seu movimento, porque a gente vê o grupo crescendo, né, a comunidade lá crescendo, é essa questão das mulheres chamarem outras, né? E uma das coisas que eu falo sempre lá, a tantas mulheres que chegam próximo a mim, é para a gente acabar com essa coisa das mulheres parecerem inimigas das outras. A gente precisa se apoiar, ser apoio, né? A gente precisa ser porto seguro das outras. Aí eu tenho uma amiga que eu acredito, lógico que eu tenho que primeiro pensar em mim, eu tenho que estar nesse processo, mas eu preciso também lembrar que tem outras mulheres que precisam. E muitas vezes não conhecem a Tássia. Então, você que está escutando agora, né, esse podcast e está vendo tudo isso que a gente está conversando, né, de tantas pessoas transformadas, de tantas vidas, muitas vezes você passa por aqui, não passa para ninguém essa informação, né? Não compartilha, não fala assim, ó, é importante, e eu vejo tanto isso hoje, eu vejo um movimento de mulheres que estão sendo curadas e dizendo assim, caramba, eu quero chamar outras pessoas também para viverem isso, né? E como é importante isso? É, eu digo assim, se hoje você sente que você está quebrada, se você sente de verdade dentro de você que você viveu a sua vida inteira para viver a vida dos outros, que você não sabe mais quem você é, não sabe o que que você quer, eu convido você a andar com a gente de forma totalmente gratuita. Nós temos encontros de segunda a sexta-feira. Vem fazer parte dos nossos encontros, vem fazer parte das nossas reuniões. Ande com outras pessoas que querem realmente mudar. Mas já deixo avisado, não é para todo mundo. Não é Sim. para todo mundo, por quê? Porque neste espaço não há lugar para vítimas. Tá tudo bem que a sua vida foi estragada, tá tudo bem que cagou no pau até agora. Mas se você cansou e quer mudar isso, você vai andar com a Tássia. Porque se você não estiver cansado, você não aguenta andar com a Tássia. Porque grudou do meu lado, vai ter que mudar. Se não aguentar esse processo de mudança, ela não aguenta andar comigo.
Andou comigo, se lascou. Porque eu vou colocar a pessoa para refletir onde está errado. E agora? O que que vamos fazer para mudar? Vamos? Vamos. Então seguro na tua mão e a gente vai junto. Eu não posso fazer por essa mulher. Ela vai ter que ter o desejo. Ela vai ter que ter a clareza de que é ela que quer mudar. Ela quer mudar porque ela cansou de não saber quem ela é. Porque ela cansou de viver uma vida que ela não quer. Ela cansou de viver a vida para os outros. Aí ela vai andar com a gente para que ela realmente tenha essa transformação. O custo disso é o todo dia. É o que você vai fazer por você todos os dias. Porque todos os dias você não toma banho, todos os dias você não come, todos os dias você não respira. Então, por que que na hora de cuidar de você, você só quer fazer isso de vez em quando? Eu convido você a vir andar com a gente no nosso movimento de mulheres, dessas mulheres que desejam ter uma vida mais leve, dessas mulheres que desejam ter uma vida próspera, um casamento feliz, uma vida financeira sustentável e tudo isso de uma maneira leve. Leve. Não importa o que você queira, você consegue, desde que você tenha um passo a passo. E o passo a passo é simples. É só vir com a gente. Que bênção, né, Tássia? Que bênção. E quem quer realmente estar junto, tá nesse movimento e tá participando dessas reuniões diárias, o que é que ela faz? É um grupo de WhatsApp que você tem, não é? E como é que ela faz para chegar nesse grupo, no seu Instagram? Passa teu Instagram para elas e como é que você tá? Lives no YouTube? Como é que funciona isso no dia a dia? No dia a dia, nós temos os encontros no Zoom. Esses encontros no Zoom, eles são feitos através de um grupo do WhatsApp. Então, lá no link da minha bio do Instagram, você encontra o link para este grupo do WhatsApp. No arroba tá se inspirando. No arroba tá se inspirando, você encontra ali um link para você vir fazer parte da Tá se comunidade. inspirando com dois S, gente. É Tássia, né? Tá se inspirando, tá? SSI, porque é o nome dela, né? Então, arroba tá se inspirando. Lá no link da bio, você vai entrar no grupo do WhatsApp e nesse grupo diariamente vai ter o link lá. A reunião é às 8 horas da manhã, não é isso? Horário do Brasil. 8 horas no horário de Brasília, meio-dia no horário de Portugal, eu sou de Portugal. Então, meio-dia, todos os dias nós temos os nossos encontros. Você encontra o link no Instagram, você vai fazer parte dessa comunidade. Tássia, eu não consigo estar todos os dias. Não tem problema, você pode assistir o gravado depois, tem ali, tem algumas formas de você acompanhar. Eu sei que 8 horas da manhã não é um horário bom para a maioria das pessoas, mas você precisa se esforçar. O meu desejo de mudar a sua vida não pode ser maior do que o seu de se transformar. Sim. O método está ali. Basta você querer vir fazer E parte. ver gravado, eu falo para você, né? Eu já fiz muitas mentorias presenciais, gravados e ao vivo. E é muito diferente a frequência do ao vivo e do presencial do que do gravado. Porque você não está lá podendo participar, você só está ouvindo. E às vezes, para a gente desanimar e para a gente desistir, é mais rápido do que você estar todos os dias com aquela conexão, né? Então, quem realmente puder estar na mentoria da Taça em qualquer momento, às vezes a gente disponibiliza aulas online, as pessoas, mas vai ficar gravado. Gente, esse vai ficar gravado muitas vezes é uma desculpa. Eu não vou entrar, mas eu vou ver o gravado. Você não vai ver o gravado. Então, entre, participe daquela ambiência. A ambiência é tão importante. E é justamente muitas mulheres, né, foram mudadas e foram impactadas por conta desse novo ambiente, desse grupo de mulheres que estão querendo andar juntas. Isso é muito importante, né? É um grupo que a Tássia lidera, mas na verdade todas ali estão uma apoiando a outra. Uma está sendo testemunho de vida da outra, né? Eu escuto testemunhos lindos, pessoas chegando falando de mudança de vida e como isso inspira. E às vezes eu tô lá na minha preguiça, na minha procrastinação e olho para aquela pessoa, aquele testemunho e falo, nossa, tenho que sair do lugar. Isso é muito importante, tá? Parabéns. Olha, eu creio que no momento que nós andamos com outras pessoas que, assim como nós, são imperfeitas, que, assim como nós, estão em desenvolvimento, e eu vejo a minha amiguinha do lado conseguindo, automaticamente eu mostro para mim, eu também consigo. Não está sendo fácil para aquela pessoa.
não quer dizer que vai ter que ser fácil para mim. Então, andar em unidade, andar em comunidade, andar em bando, buscando as mesmas coisas, é muito importante. Quando nós estamos em unidade e eu tropeço, vem a outra e fala: opa, tu não vai ficar caída. Levanta e anda. Então, é importante você estar nesse meio, é importante que você tenha pessoas com a mesma mentalidade que você. Por isso, dessa comunidade. Essa comunidade de mulheres é muito forte, é muito importante. Mas eu também entendo, Ana, que nem todo mundo pode estar 8 horas da manhã. Tem quem trabalhe, tem quem vai estar na faculdade, tem quem vai ter ali outras obrigações naquele período. Por isso que nós temos esse sistema de gravados. Agora, o que você falou é verdade. Uma vez ou outra, eu tiro um momentinho, pelo menos, para estar naquela conexão. Lembra que eu falei comprometimento? O comprometimento que ela tem que ter com ela tem que ser muito forte. Ajusta a minha agenda e deixo pelo menos alguns dias da semana para eu estar ali. É muito importante. A maioria das mulheres que estão lá teve que fazer esse ajuste de agenda, teve que realmente realocar tempo, porque se você não se coloca como prioridade, ninguém vai. Se você não colocar que você precisa de um tempo para você, ninguém vai valorizar o seu tempo, porque se nem você se valoriza, então você precisa aprender a colocar ordem nas coisas, inclusive em abrir espaço na agenda para o seu desenvolvimento pessoal. Independente se for gravado ou ao vivo. Dentro da sua possibilidade, você tem que fazer aquilo que você consegue. Lembra do custo? O que que eu consigo abrir mão? O que que eu não consigo? Eu consigo ouvir enquanto eu estou no trabalho? Perfeito. Esse é o meu comprometimento. É até aqui que eu consigo ir. Olha, não consigo realmente. Então eu vou ter que fazer o quê? Gravar. Tá tudo bem também. Desde que você tenha comprometimento com o seu processo de mudança, não importa qual ele seja. Desde que seja feito. Lembra, o plano perfeito é o plano que consegue ser feito. Feito. Cada um na sua realidade, né? No Instagram, você tá lá, no arroba tá se inspirando. E você tem mais alguma outra rede social onde as pessoas podem encontrar conteúdo seu? Todas as minhas redes sociais são da mesma forma. Tá se inspirando. Então você vai me encontrar no YouTube, você vai me encontrar também no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais da mesma maneira. Se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, se você realmente deseja mudança, cansou de viver essa vida para os outros, vem, me procura, eu vou acolher você da melhor maneira possível. Ciente que não há espaço para vítimas do meu lado. É só se você realmente quer mudar. Aí você pode me seguir, porque nós vamos transformar você. Tássia, que prazer. Eu quero agradecer muito. Foi um prazer estar aqui com você. Eu não considero nem isso aqui uma entrevista, nem, meu Deus, isso aqui foi um bate-papo tão leve. Eu tô me sentindo assim, tão plena. Obrigada pela sua presença, pela sua energia, né? Por você passar uma tranquilidade e uma verdade. É isso que a gente precisa hoje no movimento de mulheres. É isso que a gente precisa, como eu falo, no apoio, pessoas de verdade. Parabéns. Obrigada a você. Uma honra vir de Portugal para a gravação desse podcast. É uma honra estar aqui diante de uma mulher tão maravilhosa, um movimento tão incrível. Eu me sinto lisonjeada pelo convite, pela oportunidade. E eu convido você a não soltar a minha mão. Vamos juntas construir esse movimento de mulheres reconstruídas. Porque é isso que as mulheres hoje em dia precisam, de mulheres curadas para curar outras mulheres. Amém. Que bom. Obrigada.